Como o Cacá falou, meu nome é Davi, nós vamos falar um pouquinho sobre a ecocardiografia tridimensional, sobre as aplicações clínicas da ecocardiografia tridimensional. É importante a gente introduzir e mostrar aos senhores como que se chega a uma imagem tridimensional a partir do eco. Então, o ecocardiograma bidimensional convencional, ele tem um feixe de ultrassom, e esse feixe de ultrassom ele funciona como se fosse uma lâmina, então ele faz um corte tomográfico do coração e obtém as imagens bidimensionais que os senhores estão acostumados a ver. Já o eco tridimensional, ele não tem só um feixe, mas ele tem múltiplos feixes de ultrassom que se abrem como se fosse uma grande pirâmide, e esses múltiplos feixes é que conseguem, então, reconstruir as estruturas de uma forma volumétrica. Para se chegar a esse tipo de emissão, é preciso, então, que eu tenha um transdutor, e o grande segredo do eco tridimensional é, efetivamente, o transdutor, que é um transdutor que tem mais de 3.000 elementos, e o equipamento, obviamente, com uma capacidade de memória e processamento para conseguir armazenar e processar todas as imagens vindas de cada um desses feixes. Hoje, o eco tridimensional ele está incorporado, uma modalidade incorporada ao ecocardiograma tradicional. Especialmente aqui no laboratório, em todos os nossos exames, nós fazemos a aquisição de imagens tridimensionais, faz parte da nossa rotina. E a gente trabalha tanto com transdutores adultos e pediátricos tridimensionais e também com transdutores transesofágicos, como os senhores vão ver. E a ideia é mostrar, então, qual a aplicabilidade dessa técnica, qual o benefício de se obter imagens tridimensionais. Eu poderia dizer que, se nós fôssemos dividir as aplicações clínicas, basicamente, ela é uma técnica aplicada para avaliação de volumes e função ventricular, para as valvopatias e para os procedimentos intervencionistas sobre o coração. Em relação à função ventricular, nós fazemos uma análise da morfologia, dos volumes, da fração de ejeção, tudo do ventrículo esquerdo, também do ventrículo direito, avaliamos sincronismo, podemos fazer uma aquisição conjugada, uma interpretação conjugada do eco tridimensional junto com o strain e também se aplica para a ecocardiografia de estresse. Então, aqui os senhores já veem uma imagem tridimensional mostrando um aneurisma apical. Os senhores já veem que nós temos uma qualidade de imagem e nós conseguimos definir morfologia de forma muito adequada. Quando os senhores comparam, isso aqui é uma cardiomiopatia hipertrófica com forma apical. Quando os senhores comparam essa imagem do eco tridimensional com uma imagem de ressonância magnética, que é o padrão de referência para a morfologia, vocês observam que a imagem tridimensional ela se aproxima muito anatomicamente de uma imagem de ressonância magnética. Como eu falei, a principal aplicação da ecocardiografia tridimensional é a avaliação de volumes. Então, nos nossos exames, nós fazemos rotineiramente essa avaliação de volumes ventriculares utilizando a ecocardiografia tridimensional. E por que nós fazemos isso? Porque já está demonstrado, existem já meta-análises mostrando que nós temos uma fração de ejeção medida pelo eco tridimensional que é igual à fração de ejeção medida pela ressonância magnética, em que pese o fato de que nós temos ainda com eco tridimensional uma pequena, mas talvez irrelevante, porque eu estou falando aqui de 10 ml, uma pequena subestimativa dos volumes aferidos. Mas, como falei, volumes subestimados de forma irrelevante e o dado mais importante, que é a fração de ejeção, medida de forma igual à medida da ressonância magnética. Mas mais importante que isso é o que esse gráfico mostra, que a variação intra- e interobservador com o eco tridimensional é menor. Os senhores observam aqui o gráfico, o verdinho é o eco tridimensional, o vermelho é o eco bidimensional. Observem que a variabilidade que é mostrada aqui pelo comprimento desses traços é menor com o eco tridimensional quando nós comparamos com o eco bidimensional, como os senhores observam, principalmente aqui nesse exemplo. E essa avaliação de volumes é importante? Já foi demonstrado que sim,
que é extremamente importante, em cerca de 10% dos pacientes, a avaliação de volume mais acurada feita pelo eco tridimensional foi capaz de mudar a conduta em várias situações clínicas, como nas regurgitações e na insuficiência cardíaca. Então, a medida correta dos volumes e da fração de ejeção tem sim importância e muda a nossa conduta clínica. O eco tridimensional ele também permite, após a reconstrução volumétrica do ventrículo esquerdo, dividir o ventrículo esquerdo em vários segmentos, em múltiplos segmentos, 17 segmentos. E ele consegue avaliar a variação de volume para cada um desses segmentos e criar curvas de variação volumétrica para cada um desses segmentos. Com isso, nós podemos, fazendo uma média e desvio padrão desses dados, obter o que nós chamamos de índice de sincronia ventricular. Então, o índice de sincronia nada mais é do que o desvio padrão da média de variação volumétrica de cada um desses segmentos, e é um dado muito importante porque é mais um dado para avaliar, para aferir a sincronia ventricular, e, mais uma vez, já foi demonstrado que essa técnica tridimensional permite, então, uma aferição dos volumes e uma correta, um correto ajuste do marca-passo ressincronizador. Também, como eu falei, nós podemos acoplar a técnica tridimensional com uma outra técnica bastante empregada, que nós também utilizamos na nossa rotina, que é o strain ventricular esquerdo. Então, hoje nós não falamos mais de strain bidimensional, ou falamos de strain bidimensional, mas falamos também de strain tridimensional, que nada mais é do que acoplar o eco tridimensional com essa medida de strain. Então, a deformidade é vista agora não apenas num plano, mas em todos os planos de forma conjugada. Nós avaliamos a deformidade no espaço e não apenas em um único plano. Também para a ecocardiografia de estresse, o eco tridimensional tem se mostrado útil porque ele permite que as imagens sejam todas obtidas em um único batimento. Então, normalmente, durante a ecocardiografia de estresse, nós mudamos a incidência, mudamos a posição do nosso transdutor para obter as imagens. Com eco tridimensional, nós não precisamos mudar a posição do transdutor, porque todas as imagens elas são obtidas com um único batimento e você pode, depois, decompor essa imagem em múltiplas imagens da forma que você achar mais adequado. Também é possível fazer reconstrução volumétrica com medida de fração de ejeção do ventrículo direito. Então, saindo agora do ventrículo esquerdo, indo para o ventrículo direito, nós também conseguimos, agora com a ecocardiografia tridimensional, avaliar a morfologia e função do ventrículo direito, que tem se mostrado de grande aplicação, principalmente nas cardiopatias congênitas. E também, por que não dizer, a gente pode fazer avaliação de função e medida de volume do átrio esquerdo. Então, o átrio esquerdo também pode ser estudado pela ecocardiografia tridimensional. Nós podemos fazer reconstruções volumétricas e o que os trabalhos mostram é que o eco tridimensional é superior ao eco bidimensional para essas reconstruções volumétricas. Vocês observam aqui, quando nós comparamos o resultado do eco 3D com a ressonância, o eco bidimensional tem uma relação que é uma relação moderada, mas o eco tridimensional tem uma relação bastante forte com os volumes medidos pela ressonância magnética no que se refere ao átrio esquerdo. Saindo agora da função ventricular e falando um pouquinho das valvopatias e das próteses, nós podemos utilizar o eco tridimensional para a avaliação de morfologia valvar, para a quantificação das lesões valvares e para os procedimentos intervencionistas. Então, aqui você já vê uma imagem de um prolapso valvar mitral avaliado pela ecocardiografia tridimensional, e aqui uma imagem de eco transesofágico tridimensional. Observem como nós conseguimos ver um prolapso valvar mitral com o eco tridimensional. Observem a clareza da imagem. Então, eu tenho aqui a aorta, o apêndice atrial esquerdo, a cúspide posterior da válvula mitral,
a cúspide anterior, e fica muito claro, muito anatômico, a visão de um prolapso valvar mitral ao eco tridimensional. Isso tem sido de grande valia para os cirurgiões, quando eles veem essa imagem e conseguem interpretá-la, devido ao fato de ser uma imagem extremamente anatômica. É possível, a partir dessa imagem, fazer reconstruções que vão me dar uma série de medidas anatômicas do anel, medida de cada um dos escálopes, do perímetro, do diâmetro do anel, todas essas medidas obtidas a partir do eco tridimensional. Quando a gente fala das próteses, observem aqui, esse é um exemplo, é uma prótese biológica com uma ruptura de folheto, não é a prótese do Dr. Maluf, é uma prótese com uma ruptura de folheto, aqui, ó, nós temos que ficar bem clara a ruptura de folheto, quer dizer, a qualidade anatômica que nós temos com esse tipo de imagem é extremamente superior, e para os cirurgiões, principalmente, tem sido de grande valia. Mais um exemplo, os senhores observam aqui uma prótese biológica, fica muito claro quando nós observamos que esse folhetinho aqui da prótese biológica mexe ou não mexe, quando nós comparamos com esses dois. Então, fica muito claro aqui o problema que essa prótese tem, que é um folheto protético imóvel. Então, são situações que ficam muito claras e muito bem demonstradas pelo eco tridimensional. Mais um exemplo de uma prótese mecânica, era uma prótese que tinha um grande refluxo, não estava muito claro o que causava o refluxo, tem uma coisinha que não ficava clara aqui, e com o eco tridimensional nós observamos que tem todo um tecido crescendo aqui no anel protético, esse tecido faz toda a circunferência do anel protético, não sei se todos conseguem ver aí de trás, mas, na verdade, isso aqui, esse refluxo, era causado por um pânus, né? Então, fica muito claro que se trata de um pânus, e isso é extremamente importante, porque um pânus numa prótese mecânica como essa, é necessário trocar a prótese, é um caso que precisa ser submetido a uma troca valvar. Mais um caso aqui, esse aqui é uma prótese mecânica com dois grandes jatos de refluxo. O eco tridimensional consegue demonstrar que se tratam de dois jatos de refluxo periprotético, ou seja, refluxo que se origina fora do anel protético. Nós conseguimos não apenas demonstrar a posição, então esse fica exatamente no septo interatrial, esse outro fica junto do apêndice atrial. Lembrem que aqui eu tenho a válvula aórtica, então eu tenho esses dois jatos, e mais importante que isso, eu posso medir exatamente o tamanho desse defeito, eu sei a área, o comprimento, a largura, e isso é importante porque hoje esse tipo de defeito pode ser tratado não apenas cirurgicamente, mas de forma percutânea, com um implante de plugs que vão ser colocados para ocluir esses defeitos. Isso só é possível porque nós informamos exatamente a medida desse tipo de defeito. Também para a quantificação das valvopatias, o eco 3D é muito importante. Os senhores sabem, por exemplo, que para a insuficiência mitral nós medimos essa região do jato de regurgitação que nós chamamos de vena contracta, só que quando nós fazemos isso com o eco bidimensional, observem que o eco bidimensional corta essa vena contracta de forma oblíqua, né? O eco 3D, como ele não tem um ponto, eu posso fazer qualquer plano de corte, eu consigo exatamente a medida da vena contracta. Isso só é possível com o eco tridimensional, e esse é um exemplo, os senhores observam esse jato de refluxo, eu faço múltiplos cortes nesse jato, até chegar exatamente ao ponto de origem, onde eu posso fazer a medida do que nós chamamos de vena contracta. Para a estenose mitral, também uma outra valvopatia em que o eco 3D tem se mostrado de grande utilidade. Esse é um caso de uma estenose mitral, e, observando essa imagem, eu posso medir a área da válvula mitral de forma muito precisa, muito acurada. Na verdade, essa é a técnica hoje mais acurada para a medida da área valvar mitral na estenose mitral. E por que é a técnica mais acurada? Porque eu passo um plano exatamente no ponto de abertura da válvula, como os senhores observam esse corte verde aqui, é um plano exatamente na abertura, então eu posso fazer uma planimetria de forma extremamente precisa, né? E os trabalhos mostram, como os senhores podem ver nessas curvas de Blend-Altman, que essa medida é mais precisa do que as medidas bidimensionais, basta a gente comparar a largura
desse espaço, quanto mais estreito, significa que mais precisa é essa medida. Isso também é possível fazer para a válvula aórtica, e essa medida, no caso da válvula aórtica, tem sido de grande utilidade para o planejamento do implante percutâneo das válvulas aórticas. Então, os senhores sabem que para que seja planejado o implante percutâneo, né, das válvulas aórticas, é preciso que se dê uma medida acurada desse anel, e o Eco 3D consegue uma medida acurada desse anel, principalmente porque esse anel ele é elíptico, ele não é um anel circular, então o eco bidimensional não vai conseguir uma medida que seja precisa, e, obviamente, a medida tridimensional é superior à medida bidimensional. Para finalizar, nos procedimentos, nós temos, né, isso aqui é uma CIA, observem que eu vejo a CIA de frente, eu posso medir essa CIA de forma bastante acurada. E para que isso daqui é importante? É importante porque eu vou planejar o implante de uma prótese de Amplatzer para ocluir essa CIA. Então, o Eco 3D ele não só mede de forma adequada a CIA, mas ele permite que eu veja depois o resultado final, se essa prótese está bem implantada, se ela está totalmente acolada à parede e não deixa nenhum vazamento residual. O mesmo a gente pode dizer para os devices que ocluem o apêndice atrial esquerdo. Então, esse é o apêndice atrial esquerdo visto pelo eco bidimensional, e esse é o apêndice atrial visto pelo eco tridimensional. Eu vejo o apêndice de frente e posso planejar a oclusão desse apêndice, posso e depois verificar se a oclusão foi feita de forma satisfatória, se o device está bem colocado. Então, concluindo, né, o eco tridimensional é um desenvolvimento lógico da ecocardiografia, né, é uma curva de aprendizado cada vez mais rápida, é uma técnica que acrescenta e não substitui as outras, mas ela é feita de rotina, no nosso laboratório ela é feita em todos os exames. E quando é que ela é muito importante? Quando é que ela é fundamental? É fundamental quando eu estou avaliando o volume e função das câmaras, tanto ventriculares quanto atriais, para uma melhor compreensão da anatomia das válvulas e das próteses, para a quantificação das valvopatias e nos procedimentos percutâneos e intraoperatórios. Fico à disposição dos senhores para eventuais perguntas. Foi um prazer poder falar para os senhores.